Eu sempre fui e sou contra o tratamento dos alunos com os professores usando, né, essa expressão de tia, de tio, né? Por quê? Vou explicar aqui nesse vídeo para vocês por que é que isso é uma coisa não só ruim, desagregadora, mas também nociva para a cultura educacional brasileira, né? Então, assim, quando eu falo que a professora não é tia, e tudo isso tem uma justificativa histórica. Por que é que a gente chegou nessa história de chamar a professora de tia, afinal de contas, né? Então, para a gente entender por que é que esse hábito passou a existir no Brasil, né, de chamar a professora de tia, a gente tem que dar um passo lá atrás e revisitar um pouco da história da educação brasileira. Vamos lá, né? Primeiro, a gente sabe que o Brasil começou a ter algum sistema formal de educação ali com a Companhia de Jesus, né? Então, a Companhia de Jesus Brasil foi descoberto lá em 1500, né? E a primeira, vamos dizer assim, missão civilizatória que o Brasil recebeu foi a Companhia de Jesus, os jesuítas, né? Então, os jesuítas vieram para o Brasil e os primeiros professores do Brasil foram os padres, né? Ali não era focado na educação formal, como já existia experiências na Europa, né? Mas ali era uma educação muito mais voltada para a catequese, né? Então, a Companhia de Jesus veio para o Brasil e os padres, né, que eram aquela figura de autoridade muito mais religiosa do que educacional, escolar, eles passaram a fazer, a criar, né, o sistema educacional brasileiro. Então, o primeiro professor que o Brasil teve foram ali os padres jesuítas que vieram para o Brasil e durante algumas décadas aqui trabalharam, né, para fazer um esforço civilizatório da população que tinha no Brasil, que eram os índios, né, que não tinham um sistema educacional formal eurocêntrico, como a gente tem hoje, né? Os índios têm seu próprio sistema de educação e de aprendizagem, né? E eles, ali no processo de colonização, sofreram, né, essa violência educacional, vamos dizer assim, né? Porque os jesuítas chegaram impondo toda uma lógica de educação e de religiosidade. Então, primeira coisa foi a gente sair ali, né, depois com a expulsão dos jesuítas do Brasil, eles deixaram, de fato, esse legado das missões, né, dos jesuítas, que foi ali o primeiro esforço civilizatório, entre aspas, né, que o Brasil recebeu, né? Com a expulsão dos jesuítas do Brasil, o que foi que aconteceu na história da educação? A coroa resolveu mandar para o Brasil os professores régios, quer dizer, entendendo que os jesuítas tinham sido expulsos e a coroa portuguesa precisava começar a colonizar o Brasil, esse país gigantesco, né? Eles começaram a mandar então para o Brasil os professores régios. Eram professores que vinham ali de Portugal, vinham para o Brasil e aqui começaram então a implantar o primeiro sistema de ensino, né, ligado ali a diretrizes da coroa portuguesa, né? Esse primeiro sistema de ensino com os professores régios culminou ali com a criação, né, dos liceus, né? Quem lembra-se, as principais cidades do Brasil, então foram criados os liceus de artes e ofícios, liceu de artes e ofícios, depois foram criados os colégios e finalmente foram criados ali as escolas normais. Nós estamos falando ali de muitos anos atrás, centenas de anos atrás, né? Ali por volta de 1830, 1840, quando o Brasil já estava com a colonização já bem avançada, né? Depois a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, né? Transferindo o reino de Portugal para o Brasil, por conta daquela história toda da invasão napoleônica, né? E aí, 1822, né? Que foi a vinda da realeza por ali, e então já tinha-se então, essa ideia da necessidade da criação, né? Desses sistemas educacionais. Então vieram esses professores régios, criando ali, né, um sistema de educação que primeiro foram os liceus de artes e ofícios, depois a criação dos primeiros colégios do Brasil e depois, finalmente, as escolas normais, que já foi o movimento de renovação da escola brasileira. Brasileira, entre aspas, né, porque tudo que tinha no Brasil naquela época era aportuguesado, vamos dizer assim, né? E aí foi quando começou ali, por volta da década de 1800 e alguma coisa, 1890, 1900, a gente já viu então uma grande expansão da educação brasileira, né? A gente sabe que teve um movimento da escola nova ali pela a década de 1990, 1980, né? Mas também assim a gente pegando ali depois de 1940 a gente sofreu no Brasil uma grande expansão da educação, da oferta de educação básica,
pública e privada, mas principalmente pública naquela época, né? Porque as escolas eram as escolas normais que foram criadas. A escola normal, né, tinha uma oferta ali mais ampla até a quarta série, do que é hoje a quarta série, né, do Fundamental 1. Então, para você ver como a gente não tinha nenhum sistema de educação, né? E com essa expansão da educação brasileira, aconteceu o fenômeno da feminização da profissão docente. Por que que isso aconteceu, né? Viu-se então que os homens passaram a se dirigir para as profissões mais valorizadas. Então abriram as primeiras escolas de direito no Brasil, a gente já tinha as primeiras universidades e as escolas de engenharia. Então os homens passaram a ocupar muito mais essas profissões de maior relevância social, né? E as mulheres entraram no mercado como as professoras das escolas normais, né? Então esse processo da feminização da profissão docente ele aconteceu num contexto muito interessante que vale a pena a gente entender para poder saber como é que culminou essa história toda na história da tia, da professora tia, né? Então, em primeiro lugar, né, por que que a gente fala da feminização docente e essa relação com a história da tia, né, com essa nomenclatura que eu acho muito danosa? Primeiro porque a mulher tem, né, na sociedade, tinha e ainda tem um pouco na sociedade, essa função social, esse papel, né, esse estigma de ser o papel, de ocupar o papel de regeneradora moral da sociedade. Então, a mulher, ela chega para manter esse equilíbrio, né, para manter essa defesa da, entre aspas, moral e dos bons costumes, fecha aspas. Então, a mulher, ela vem para ocupar esse espaço profissional com esse papel, né? Então, a mulher tinha que ocupar esse espaço a partir dessa expectativa social de que ela era a guardiã da moral e dos bons costumes. Então, mulheres que somos, né, a gente sabe que a gente veio ali nessa, principalmente ali depois da década de 70, ainda com no Brasil, no caso brasileiro, uma posição muito frágil, né, direitos muito frágeis das mulheres. Então, muitas vezes as mulheres trabalhavam recebendo ali um valor muito pequeno, irrisório mesmo, né? Ainda hoje o salário docente da mulher, todo mundo sabe que as mulheres ganham entre 23% e 30% menos que os homens, mesmo ocupando a mesma função, desempenhando o mesmo papel, né? Mas essa configuração, esse cenário de direitos frágeis para as mulheres, né, terminou que as mulheres ocupavam ali esse espaço educativo, meio que ainda de uma forma muito amadora, né? Então era o quê, né? As famílias e as mulheres que faziam a educação dentro de casa ainda dos seus filhos, né? Muitas vezes as mulheres tinham o papel também de ensinar os filhos, né? Ensinar a prole, né? E quem era essa mulher que fazia essa educação? Era uma pessoa da família, né? Então era a tia. Né? Então, o principal papel, né, nesse cenário em que existiu primeiro os padres como professores, depois os professores régios e as famílias que não tinham acesso à educação, os filhos eram educados pela família, né? Então eram as tias mesmo, né? Por isso que se fala eram as tias que educavam as crianças, né? Porque ali não tinha escola para todo mundo. A gente sabe que não tinha escola, não tinha vaga para todo mundo frequentar a escola. Então, essa mulher de família, que era a tia, nesse processo da expansão da educação, ela foi entrando no ambiente escolar, que ali já começava a ter uma institucionalidade, né? Depois veio o movimento da escola nova, né? E esse papel social da professora, da educadora, ele continuou ainda, né? Meio que embotado dessa visão não tão profissional quanto as outras profissões tinham, né? Então, nenhum médico é chamado de tio, nenhum engenheiro é chamado de tio, nenhum motorista é chamado de tio, né? Tio a gente vê somente essa nomenclatura na escola, né? E por que essa nomenclatura, esse tratamento de tia é ruim, né? E a gente vê hoje assim, né? O que é o tio? É a pessoa da família que faz alguma coisa para alguém, geralmente um favor. Então, veja, a professora que está na escola do seu filho hoje, ela não está fazendo nenhum favor para ele. Ela está desempenhando um papel profissional. A ocupação docente é uma ocupação reconhecida, regulamentada por lei, né? Então, ela não está fazendo nenhum favor social ali. Ela é uma profissional da educação que está ali trabalhando. E ela não é tia do aluno, porque ela não tem nenhum vínculo de família com aquele aluno ali hoje, né? Então, se você pensa nessa coisa de chamar de tia, de tio, como uma questão do vínculo emocional, é um equívoco muito grande, porque os professores, mesmo tendo um excelente vínculo emocional com os alunos, né, eles não precisam dessa parentalidade, eles não precisam ser parentes para ter um vínculo
uma conexão com os alunos, né? E essa conexão, ela se dá através de uma atuação profissional. Por isso que eu acho que essa coisa de chamar a professora de tia, de tio, é uma coisa muito ruim, porque ela suga, ela rouba o profissionalismo da ocupação docente. Então, por isso que eu digo assim, a professora não é sua tia, né? A professora da escola, ela não é a tia do aluno. E, por outro lado, também, essa coisa de tia, né? De chamar mulheres de tia, é sempre algo que é um tratamento para designar uma pessoa, geralmente em ocupações simplórias ou às vezes não tão complexas quanto a profissão docente. Né? Então, por exemplo, tem a tia da cozinha, tem a tia da copa, tem o tio da van. Você pegar as vans que fazem transporte escolar, todo mundo é tio, né? É o tio não sei quem, é a tia não sei quem, é o tio Fabinho, é a tia não sei quem. Então, essa coisa de tio e tia é algo que não colabora para o respeito docente que é necessário. Porque a relação familiar é uma relação muito próxima e é uma relação que tem suas turbulências também. Mas a relação profissional dentro da escola é uma relação institucional. Portanto, não cabe um tratamento familiaresco para a professora, para o professor, né? A minha posição pessoal é que a professora da escola, mesmo a professora da educação infantil, deva ser chamada pelo nome, né? É a professora Ana. Hoje já se tornou comum, por exemplo, chamar a professora de prof, que eu acho muito, 1000 vezes melhor do que chamar de tia, né? Porque a prof é a professora, é a profissional que está ali executando a função docente. E esse tratamento de tia, ele não está tão imbuído de respeito quanto está o tratamento nominal, né? Professora Ana, senhora Ana, né? Como a gente deveria ser chamado na escola. Então, o tratamento de tio e tia é um tratamento antiquado, provinciano e inadequado para o sistema escolar brasileiro. Por quê? Porque ele coloca o aluno e o professor, a professora, numa posição desconfortável, né? E ele minimiza o aspecto profissional da ocupação docente, uma vez que ele aproxima o trabalho do professor de uma relação familiar, de uma relação de parentalidade, que não é a escola. A escola é um espaço social, é um equipamento social, é um sistema que tem toda uma regulação, tem toda uma regulamentação, é regida por leis e, portanto, exige muito mais respeito e cuidado do que as relações familiares, onde não existe a mão do governo, da municipalidade, do estado, do governo federal, o que quer que seja. Por isso que eu acho que esse tratamento de tia é algo que deve cair em total desuso, ele não é mais adequado aos dias de hoje, ele não colabora para as relações equilibradas e para as relações pedagógicas dentro da escola em absolutamente nada. Aliás, se você pegar as melhores escolas do Brasil e for lá na educação infantil das melhores escolas do Brasil, você vê que esse tratamento de tia não existe. Então, isso é ainda uma coisa das camadas populares, né, mais baixas do Brasil, né, que ainda insiste em chamar a professora de tia, e que isso é uma coisa que colabora muito pouco. Então, se você é professor, se você é gestor de uma escola e na sua escola tem esse hábito, existe esse hábito de chamar a professora de tia, eu acho que deve ser feito, a minha opinião, tá? Como professora, como profissional, como consultora, especialista em educação, é que deve ser feito um esforço para minimizar ao máximo esse tipo de tratamento e, inclusive, o esforço de eliminá-lo, né? Se você é mãe, pai, ou responsável por uma criança e está aqui no canal, explique para o seu filho ou para o seu tutelado, né, que os professores não são tios, que as professoras da escola não são tias do seu filho ou do seu neto, do seu sobrinho, o que seja, né? Eles são professores, estão ali trabalhando e como profissionais merecem o respeito e o cuidado de serem chamados pelo seu nome ou pelo tratamento formal de professor e professora. Né? É muito importante também que as famílias também compreendam, né, que essa coisa de chamar de tio e de tia, principalmente de tia, né, porque a mulher, né, é um tratamento que não é adequado mais, né, e que embora muitas gerações tenham crescido com esse hábito, né, de tratar a professora por tia, nós já estamos em 2025 e esse hábito hoje ele não é mais salutar. Espero que você tenha gostado do vídeo, que compreenda. E se você discorda, pode colocar aqui a sua opinião, que a gente pode dialogar com equilíbrio, com respeito e com foco no que é melhor para a criança e para a educação.